Boa noite, companheiros, companheiras. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de setembro de 2023. E tudo bem com vocês? Graças a Deus, vamos caminhando. Né? E você, Rose, melhorou, Rose? Estou melhorando, minha filha, estou melhorando. Hoje eu dei a minha primeira saída, que eu fui fazer. Ai, que beleza, graças a Deus. Está toda bonita, está linda, está bonita, né, gente? Devagarzinho, devagarzinho. Isso aí, olha, gostei do que vi, realmente. Nota 10. Já deu para dar a saidinha. Aham, Aí, maravilha. aos poucos. E como é que está aí? Está quente aí? Como é que está aí? Hoje, Está quente? hoje está até um pouco. Aqui está. Aqui está 23, 24 graus, por aí. Poxa. Agora, mas já chegou 29 hoje. Hoje está 29. Para tu ver. Aqui está 34, agora, esta noite. Agora, 34, aqui no quarto. Tarde, olha, saí 10 e pouco para a rua, mas que calor. Forno. Nossa, mãe. Vai começando a esquentar, né? Mas é melhor assim, porque aquela chuva horrorosa que causa um monte de acidente. Isso é verdade, com certeza. Não, Denise, essa chuva causa muitos acidentes, muita desgraça. Às vezes é preferível a gente passar um calorzinho, mas não correr riscos de desmoronamentos. Você viu o que aconteceu na Líbia? Mais de não sei quantas pessoas mortas. O Rio Grande do Sul ontem choveu, deu muito vento, o rio já subiu de novo. Aquilo ali Eu perdi um primo nesse rio, esse rio que eles citam, que ele era jovenzinho, ele se jogou para nadar e aí teve um problema, e só sei que, conversando com a minha irmã, ela me dizendo, tu lembra? Eu digo, eu lembro. Eu devia ter uns 9 anos de idade, mas eu me lembro disso, esse rio que eles citam. É aquele negócio de a gente passar um calorzinho do que ver tanta desgraça acontecendo aí, porque vem a chuva, é um desastre. Um desastre é muito horrível. Triste. Bem, meus irmãos, está chegando aqui nosso horário dos nossos estudos, e nesse horário nós estudamos essa obra, Emmanuel, né? De Francisco Cândido Xavier. Primeira obra que Chico psicografou do orientador espiritual Emmanuel. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo, Senhor, esses momentos em que nos reunimos aqui para refletir sobre esses temas tão importantes que envolvem a humanidade. Que nós possamos nos manter firmes, que possamos a cada dia nos conscientizarmos mais de tudo que está acontecendo, para que nós possamos tomar uma posição realmente equilibrada, uma posição ao lado dos ensinos de Jesus, para que possamos colaborar com a melhora do nosso mundo, porque passamos por momentos difíceis e Jesus precisa de trabalhadores conscientes, responsáveis e verdadeiramente voltados para o amor e para atender aqueles que mais sofrem. Assim sendo, Senhor, aproveitamos a oportunidade para pedir a tua bênção, a tua misericórdia, a tua compaixão para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos de Marrocos que sofrem com o terremoto, para os nossos irmãos da Líbia, onde um terrível desastre climático aconteceu, como também os nossos irmãos gregos que também estão passando por momentos difíceis. São muitos, Senhor, aqueles que sofrem. E só o Senhor, na sua imensa misericórdia, pode socorrer a todos. Assim sendo, te pedimos amorosamente
que potencialize as nossas forças para que nós possamos doar o melhor e que cada um possa procurar promover a sua própria reforma moral para assim poder oferecer o que há de melhor em si, no amparo aos nossos irmãos mais necessitados. Que a tua paz, que seu amor esteja sempre conosco, Senhor, e nos permita dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo, na graça de Deus. Boa noite, meu amigo Alberto. Boa noite. Nós estamos aqui no Boa noite, Alberto. 19, que trata da civilização ocidental. Hoje, nós vamos começar a falar sobre o item 19.2. É o capítulo 19, item 2, que tem como título O Fantasma da Guerra. Né? O Fantasma da Guerra. Emmanuel vem trazendo para a gente, de uma forma muito clara, né, esse tema. E aí, quando a gente olha para esse tema, a gente diz assim, meu Deus do céu, nem parece que esse livro foi publicado em 1938. Tão atual, né? Porque nós estamos atualmente tratando de uma guerra que está aí nas televisões para todo mundo ver. Então, diz aqui, Emmanuel inicia assim, a Europa, na atualidade, quando ele diz atualidade, ele está falando do final dos anos 30, né? 1938, 39, por aí. A Europa, na atualidade, é o gigante cansado à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. A Alemanha e a Itália, superlotadas, apelam para os recursos que a guerra lhes oferece. Ao ler isso aqui, eu estava lendo sobre a Europa, você vê como é o tempo, o que são as coisas, não é? Nós estudamos aqui que Gandhi, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi da Segunda Guerra Mundial? Que ele vai dar início, né? Eu me perdi aqui um pouquinho. Foi, em 1949. Ele vai dar início ao processo de libertação da Índia, não é isso? Da Índia. Ele volta da África do Sul para a Índia, mas, como está em plena guerra, ele fica na dele lá, fica quietinho. Quando termina a guerra, que ele começa naquele processo de libertação da Índia e consegue fazer vamos dizer assim, a revolução não violenta, né? Sem a violência. E aí a Inglaterra deixa a colônia livre e a colônia começa a se cuidar. Aí a gente fica olhando o que é o destino. Quem é o primeiro-ministro da Inglaterra hoje? Quem é o primeiro-ministro inglês? As voltas que a vida dá, né? Não, exato. indiano. Vida dá. Nada é por acaso. O primeiro-ministro inglês é um elemento que fazia parte dessa colônia. É um indiano. Indiano, eu Ele vi. poderia imaginar Interessante, né? que a Inglaterra teria um primeiro-ministro indiano. Indiano, é. Achei bonito também, quando eu vi. Coisa, né? E aí a gente vê, Gandhi promove aquela libertação, né? Liberta o seu país, promovendo aquela revolta, a revolução não armada, não violenta, mas para os ingleses, os indianos, eram considerados elementos de terceira, quarta, quinta categoria. Então, aí você vai ver, 70, 80 anos depois, a
Inglaterra tem um primeiro-ministro indiano. Aí a gente não diz assim, meu Deus, quem poderia imaginar algo desse nível, né? Como diz a Carmen, são as voltas que a vida dá. Exatamente. A mesma coisa quando eu vejo a seleção alemã jogar com jogadores negros em sua seleção. Aí eu penso, Hitler, nessa hora, deve estar fazendo o quê? Né? Jogadores, a seleção alemã tem seus jogadores negros dentro da seleção. Pois é, poxa. E onde está a ideia da raça pura? Então, você vê, foi o que nós falamos semana passada sobre você ter um ponto de vista, você ter uma ideia. E você diz que você briga por aquela ideia. E no texto que a gente estudou, não me lembro de quem era, dizia, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas certezas são temporárias. A gente briga, não, é assim, mas a gente tem que ver que nós não sabemos tudo. Então, essa certeza é temporária, tudo muda. Tudo muda. Não é verdade? Então, a gente tem que caminhar com muito cuidado. Quem poderia dizer, há 50 anos atrás, que a Inglaterra teria o primeiro-ministro indiano? Indiano. E na seleção tão maltratados. Haveriam jogadores negros. Quem poderia dizer isso? Então, a gente vê que essa coisa de você querer bater o pé, não, a verdade é essa. Não é. Tudo é temporário, porque o mundo está em constante mudança. E nós vamos mudar também. Não é? Então, ele fala que a Alemanha e a Itália superlotadas apelam para os recursos que a guerra lhes oferece. Assim como hoje vemos os Estados Unidos e o Japão, grandes parceiros comerciais, né? Grandes aliados. E, no entanto, os Estados Unidos jogou 2 bombas lá. E hoje o Japão é uma potência. Ele se renova, né? É uma potência, né? Então, ele diz que, não obstante, todos os tratados e pactos em favor da tranquilidade europeia, nunca como agora foi a paz ali tão vilipendiada. Apesar do Tratado de Versalhes, Liga das Nações, todos os outros tratados que surgiram para promover a paz continua ali tão vilipendiada, como hoje também é assim. Quantos tratados já foram assinados? O Tratado de Versalhes e os acordos de Locarno nada mais foram que fenômenos diplomáticos da própria guerra em perspectiva. Nunca houve um propósito sincero de fraternidade e de igualdade nessas alianças. Esses homens realmente estavam a fim de promover a paz. Você quer ver uma coisa? O G20 terminou essa semana. Eu pergunto. Realmente, eles assinaram lá um acordo, falando, todos concordando, que não deve, um país não deve, né, invadir o outro, não deve promover a guerra. E no documento ninguém citou o nome. Rússia Putin não foi citado. Ficou aquela coisa, entendeu? Não devemos concordar com a guerra. Mas ninguém falou no nome desses 2 países. Ninguém condenou o país A, o país B, por ter invadido o outro e está promovendo a guerra. Não. Só ficou aquela coisa, né? Vamos lutar para não haver mais guerra, vamos fazer o possível para... Mas ninguém falou o nome. Rússia, Ucrânia, Putin, ninguém citou. Como também sobre a questão do meio ambiente.
Todo Também mundo não. fala, estão vendo ao vivo e a cores, os efeitos, tá aí os efeitos, né? Tirando o terremoto, o restante é problema ambiental, porque o terremoto não é um desastre natural. Mas a gente sabe que a enchente lá na Líbia, no Rio Grande do Sul, lá na Grécia, é Está problema varrendo tudo. é problema climático, tirando exceção o terremoto. Mas aí todo mundo diz que vamos fazer, vamos contribuir com o dinheiro, com os países mais pobres, termina, aí todo mundo assina, volta cada um para o seu país, e nada é feito. Então, na realidade, como ele diz aqui, né? Nunca houve um propósito sincero de fraternidade e de igualdade nessas alianças. Como agora. Como agora. Não estão interessados realmente nas questões climáticas. Tanto que continuam aí correndo atrás do petróleo. Olha o Brasil querendo fazer pesquisa de petróleo lá na bacia amazônica, uma região delicada e frágil. Combustível fóssil, altamente poluidor. Mas o Brasil, que fala, está lá, brigando lá com o IBAMA para poder cavar poço de petróleo da bacia amazônica, colocando em risco todo aquele bioma. É verdade, Investindo colocando em em risco. combustível fóssil. Não pode Quando nós investir. deveríamos buscar outras alternativas. Né? Então, na realidade, não há um propósito sincero. Em 1928, diz Emmanuel, foi assinado o Pacto Bryan de Kellogg, como se for uma esperança para todas as nacionalidades. Entretanto, jamais, como nesses últimos tempos, o armamentismo tomou tanto incremento em todos os países do planeta. Só a França, nas suas estatísticas do ano passado, acusava uma despesa de mais de 13 bilhões de francos investidos nos programas de sua defesa. E tome uma. E atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes. Ali começou, né? Os terríveis elementos da guerra bacteriológica que os algozes da ciência engendraram criminosamente para suplício dos povos. Quem é que trabalha com esses elementos químicos? Grandes cientistas, como nós vamos ver. O momento é de angústia justificável. A própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe, porque realmente, né, com o advento da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra sofreu muito. A cidade de Londres foi praticamente quase toda destruída, com as bombas V2, V1 por aí, né? Aquelas bombas que Hitler mandava e que caía em Londres e o povo tinha que correr para dentro dos metrôs, porque já tinha o metrô, né? Para poder se esconder, porque quando aquelas bombas, né, caíam, nossa senhora, né? Alta tecnologia alemã. Então, ele diz aqui, a própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe. Sua missão colonizadora, porque nós sabemos que a Inglaterra, deixa eu encostar a porta aqui, ela está batendo, é um país, né? Foi um país altamente imperialista. Assim como a França, e quando estava acontecendo, houve esse terremoto lá na Líbia,
a França se colocou, na Líbia, não lá em Marrocos, a França se colocou à disposição dos marroquinos para levar socorro, né? Mas o príncipe marroquino, ele não, delicadamente não aceitou, porque a gente sabe, né? O que a França fez naquela região. Foi uma coisa terrível, como na Argélia também, né? Então, esses países altamente imperialistas, lá da antiga, na Idade Média, Portugal, tá? Quantas colônias na África falam português? Macau, uma cidade de onde? Não é da China, Macau? Macau fala português. Macau fala português. Né? Agora pode ser que o português esteja desaparecendo, mas Macau foi colônia portuguesa. França, Bélgica, Congo belga, história terrível do Congo belga, né? Inglaterra, olha as Malvinas, olha as Malvinas aqui na América do Sul. Olha as Guianas, no norte do Brasil. Guiana Francesa, né? Era esses países altamente imperialistas, o Caribe, toda aquela região ali. Então, esses países promoveram, levaram muita dor e sofrimento para o mundo. Olha a Austrália, aquela região da Oceania ali, a própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe. Sua missão colonizadora, imperialista, toca igualmente o fim. Ao lado dos bens que os ingleses prodigalizaram a diversas regiões do planeta, houve de sua parte lamentável esquecimento, o de que cada povo tem a sua personalidade independente. Então, levaram algumas coisas boas, levaram, mas também levaram muita destruição, sofrimento. Olha aí na Inglaterra, a Índia, o quanto aquele povo indiano sofreu, aquela região da Oceania, a França, né? Argélia, Marrocos, Portugal, com as colônias na África, a Bélgica. Então, eles levaram a tecnologia, levaram o avanço, maravilha. A própria Inglaterra com Hong Kong, não foi? Hong Kong esteve sob domínio inglês. Até o ano 2000, não foi isso? Em 2000 que a Inglaterra entregou para a China? Então, você veja, levaram muito progresso, levaram, mas impuseram uma violência, um poder violento sobre essas colônias, massacrando o povo, tornando o povo escravo. Quantas pessoas morreram vítimas de todo esse imperialismo? Foi terrível, terrível mesmo, né? Estados Unidos também. Então, nenhum desses países está isento de dor. Por isso, quando a gente vê certas coisas, a gente coça a cabeça assim, não é? E pensa, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? O que eles fizeram sofrer também. Não é? Mas as coisas são por aí. Aqui, Emmanuel falou sobre uma coisa que tem início na Primeira Guerra Mundial, em que causou muita destruição, e até hoje, isso tem causado destruição.
são as bombas bacteriológicas, são as armas químicas que começaram a ser usadas, né, lá no início do século XX, e até hoje, apesar de ser proibidas, não é verdade? Não tem lá na ONU proibidos. Eles continuam a fabricar, continuam a usar, destruindo a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, ele diz aqui, e atrás dos grandes vasos de guerra, quer dizer, os grandes navios, né? Das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, como isso já não bastasse, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica e os algozes da ciência. Então, ele diz que a ciência tem seus... eu vou usar uma palavra que não é bem adequada, mas tem seus imperadores do mal, tem seus carrascos do mal, carrascos da dor. Poderíamos dizer assim, os algozes da ciência seriam os carrascos da dor. Eu acho que essa palavra fica mais bem colocada. Engendraram criminosamente para suplício dos povos. Os algozes da ciência, os carrascos da dor. Tudo isso construído por verdadeiros gênios da ciência. A genialidade humana sendo aplicada, usada para destruição em massa. Então, eu trouxe o texto aqui, já que Emmanuel toca nesse assunto, para a gente também conhecer um pouco, conhecer sobre isso, para a gente perceber o quanto a civilização humana ainda é integrante dos espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, e o quanto ainda vai levar tempo para a gente sair dessa terceira ordem. Então, vamos lá. Armas químicas. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Conhecer um pouquinho sobre isso. Às 17 horas do dia 22 de abril de 1915. Gente, 1915. Há pelo menos 108 anos atrás, durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas alemãs na cidade de Ypres, na França, descarregaram 180 mil quilos de cloro gasoso contidos em cilindros na região de Steenstraat, no canal de Yser e Poelcapelle. Gente, quando você compra hoje uma garrafa de cloro, se você cheirar, você quase não tem um troço, né? Se a gente, de repente, inadvertidamente, der uma cheirada assim, num pouco de cloro, aquilo não deixa a gente tonta, né? Asfixiada, não faz doer, não faz doer, faz. Imagine 180 mil quilos de cloro gasoso. A nuvem de gás deslocou-se com o vento, matando ou causando a fuga das tropas francesas e argelinas das trincheiras, abrindo uma abertura de 8 a 9 quilômetros na linha aliada. Por quê? Porque os franceses argelinos não conseguiram ficar no lugar dele, onde eles estavam. Eles tiveram que sair. Porque esses gatos, tem até um filme sobre a Primeira Guerra Mundial que conta esse fato. Os soldados estavam ali dentro das
trincheiras de soldados franceses, e, de repente, o vento trouxe aquela fumaça de cloro, aquele gás cloro. Os soldados começaram a tossir, muitos morreram ali na hora. Os soldados feridos não puderam ser retirados das trincheiras, porque dentro das trincheiras tinham hospitais, né, acampamentos, os soldados ficavam ali, cobriam as trincheiras com lona, faziam pequenos hospitais para atender os feridos. Os feridos morreram todos, porque os soldados estavam ali ajudando os outros, saíram comer para ir embora. Não puderam levar os doentes, estavam nas macas. E os doentes morreram asfixiados com cloro. Imagina a dor e o sofrimento daqueles homens, que já estavam sofrendo, porque estavam amputados, feridos, né? Não havia morfina, remédio para aplacar as dores deles. Muitos choravam, gritavam de dor de noite, e de repente vem aquele gás, né, queimando tudo por dentro, e o cidadão deitado numa maca sem poder se mexer. E os outros soldados, os que não caíram também na hora ali, fugiram. Quando aquilo passou, o número de mortos era arrasador. A nuvem de gás deslocou-se com o vento, né? Matando ou causando a fuga das tropas francesas e argelina nas trincheiras. Em 24 de abril, 2 dias depois, de 1915, os alemães realizaram o segundo ataque em Ypres, desta vez contra as tropas canadenses. Houve quase 200 ataques químicos durante a Primeira Guerra Mundial, usando-se gás lançado dos cilindros. No maior destes ataques, ocorrido em outubro de 1915, olha só, eles atacaram em 22, 24, em outubro, os alemães liberaram 550 toneladas do cloro de 25 mil cilindros em Rheims. Vejam que coisa apavorante. Isso há 108 anos atrás. Agora vejam essa situação aqui. Como é uma situação que não dá para você aceitar. O chefe do serviço de guerra química alemã durante a Primeira Guerra Mundial, que patrocinou toda essa mortandade, essa insânia total, o professor Fritz Haber, cientista, dirigiu pessoalmente o primeiro ataque com gás cloro, tá? O primeiro ataque com gás cloro matou inúmeras pessoas. 4 anos mais tarde, quer dizer, o primeiro ataque foi em 1914, um ano antes desse aqui que nós começamos a história, né? 4 anos mais tarde, em 1918, ele ganhou o Prêmio Nobel em Química por sua descoberta de um processo para sintetizar amônia, que é outro composto altamente perigoso, pela combinação de nitrogênio e hidrogênio. Haber é frequentemente referido como o pai da guerra química. Deram para um cidadão, um assassino em massa, um prêmio Nobel de Química. Primeiro, quando uma vez uma companheira, alguém botou uma postagem lá falando sobre os grandes criminosos de guerra, aquela coisa toda, né? E uma companheira perguntou assim: onde será que está o espírito de fulano de tal, né? É muito
deve estar. Aí o outro disse: está internado num planeta desse, não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. E aí eu fiquei. Porque esse cidadão, esse espírito, é considerado, né, um verdadeiro monstro por ter comandado uma grande. E ter patrocinado uma grande ideologia. Aí eu pergunto: esse cidadão aí, que ganhou o prêmio Nobel em Química depois, não foi antes, de matar milhares de pessoas com um ataque com gás cloro. E foi aplaudido e premiado com o prêmio mais, né, da química, porque todos os cientistas que trabalham em pesquisa sonham um dia, né? Quem sabe um dia eu possa ganhar um prêmio Nobel. A única cientista que a gente sabe, né, que ganhou 2 prêmios Nobel em Química e em Física foi aquela do urânio, que o nome dela me fugiu. Se alguém lembra, Madame Curie, né? Madame Curie. Ela ganhou 2 de Química e Física. Mas fazendo uma pesquisa, né, importante, o uso da energia nuclear, que beneficia tanto, né, na atualidade. E aí a gente vê esse cidadão, um tremendo assassino, que dirigiu pessoalmente, não, ele dirigiu pessoalmente o primeiro ataque com gás cloro. E aí ele é idolatrado pela academia e ganha o prêmio Nobel em Química. Quantos cientistas, em 1918, estavam fazendo pesquisas edificantes, pesquisando remédios, né? Vacina, olha aí oh, meu Deus, minha memória está ficando uma droga. Sobre o antibiótico aí, né? A penicilina e outras coisas mais. E eles dão o prêmio Nobel para ele. E hoje ele tem um título, né? O pai da guerra química. Como será que esse espírito hoje vê esse prêmio Nobel dele? E esse título que ele carrega? Eu acho que ele quer esquecer, né? O primeiro ataque com gás cloro representou meramente o início formal do uso de produtos químicos irritantes. O nome aí está escrito errado, né? É irritante. Entretanto, o uso de fumaças irritantes, por exemplo, de enxofre ardente contra fortificações inimigas, data da antiguidade. Então, a gente já percebe que lá na antiguidade o homem já usava armas químicas. Então, na antiguidade, a gente vai encontrar o uso do enxofre ardente sendo usado contra fortificações. As variações da intensidade e direção do vento e do clima e a falta de tecnologia química moderna serviram como limitações eficazes no emprego de produtos químicos nas guerras antes de 1914. Porque antes de 1914, né, e nós sabemos que o Haber usou a primeira aí em 1914, mas antes de 1914, eles começavam a usar. Mas o vento, quando eles soltavam, né, o gás, se o vento estivesse indo na direção do inimigo, afetava o inimigo e fazia um grande estrago. Mas, às vezes, o vento batia de volta. E aí, quem lançou o gás, acabava também sendo vítima da própria arma, porque o vento trazia o gás de volta. Então, vai chegar o momento do início do século XX, que eles vão diminuir o uso do gás, porque eles ainda não têm a expertise para usar o gás de maneira que lhe atinja apenas o inimigo e não se volte contra eles. Mas logo depois, a gente vê que a partir de 1914, quando Haber dirigiu pessoalmente o primeiro ataque das cloro, eles vão aprender a usar isso. Isso é uma coisa que rapidamente, esse problema eles vão resolver rapidamente. Guerra química. A guerra química é um tipo de guerra não convencional.
baseada no uso de propriedades tóxicas de substâncias químicas, né, para fins de destruição em massa. Esse é o objetivo dela. Tá? É para fins de destruição em massa. É para matar milhares de pessoas, seja com finalidades táticas limitadas ao campo de batalha, seja com fins estratégicos, incluindo a retaguarda e vias de suprimento do inimigo. As armas químicas diferem de armas convencionais ou nucleares, porque seus efeitos destrutivos não são principalmente decorrentes da força explosiva. Ela é, muitas vezes, silenciosa. Todos os grandes países, Estados Unidos, né, a Europa, a União Europeia, a Rússia, a China, têm em seus laboratórios terríveis vírus, guardadinhos lá, dentro dos seus cofres. Por que eles guardam isso? Porque, no caso de serem atacados, eles liberam. Mas eles sabem que liberar um vírus dessa magnitude, como do ebola e outros terríveis vírus, pode também ser uma arma de dois gumes, né? Pode voltar-se contra eles, porque o vírus ele não vai sair teleguiado. Não, eu vou atacar só aquele grupo. Né? Eles ainda não têm controle sobre o vírus, porque eles já têm armas bacteriológicas que eles podem botar na fonte de água de uma cidade. Já imaginou isso? Que eles podem colocar dentro de uma usina, que eles podem colocar na área de ar-condicionado do metrô, entendeu? Do aeroporto, ou deixar um vidrinho com algum vidro cair no meio de uma rua, de uma cidade. E já tem isso, gente. Só que, até então, ninguém tem coragem de usar, porque não tem controle sobre isso. A categoria de armas químicas pode incluir, além das armas químicas propriamente ditas, também aquelas que utilizam prevalentemente venenos de origem biológica. Quanto a isto, há controvérsias. De todo modo, o uso ofensivo de organismos vivos, como o antrax. Lembra? Quando houve aquele advento das Torres Gêmeas, parece, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, né, alguns escritórios ou alguém lá recebeu um envelope e tinha um pozinho dentro, e aí foi um Deus nos acuda, né? Porque o antrax é terrível. É, em geral, considerado como guerra biológica para efeito dos acordos internacionais sobre armamentos. Armas químicas são baseadas na toxicidade de substâncias químicas capazes de matar ou causar danos a pessoas e ao meio ambiente, tais como o gás mostarda, muito famoso, o cloro, né? O ácido cianídrico, o gás sarin, também muito famoso, o agente laranja, o napalm, muito usado na Guerra do Vietnã, têm sido utilizados tanto para reprimir manifestações civis, como é o caso do gás lacrimogênio, quanto em grandes conflitos, que o gás lacrimogênio é aceito que se use. O agente laranja, o napalm, eu vi uma vez, há muitos anos atrás, né? Que a Guerra do Vietnã terminou mais ou menos em 1972, 1973. Lá nos anos 80, eu vi uma matéria no Fantástico, 80, nos anos 80, 90, por aí, de um rapaz. Ele era um ex-soldado do Vietnã. O pai dele é um general. E ele voltou para casa, passado alguns anos, ele apareceu com um câncer incurável, né?
E ele tinha um filhinho de 5 anos. O filho também tinha o mesmo câncer que ele. Feito todos os exames, chegou-se à conclusão que tudo isso era causado por causa do agente laranja, que foi lançado pelo exército americano sobre tropas vietnamitas no meio da floresta. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei da faca dos gumes? Naquela floresta haviam muitos soldados em luta, soldados vietnamitas, e também haviam tropas americanas na floresta. E aí um certo general, que nada mais é do que o pai desse rapaz, era o comandante daquelas tropas. E ele recebeu uma ordem para lançar o agente laranja sobre a floresta. Alguns questionaram, mas nossos soldados também estão lá. E disseram, não, é preciso acabar com esses Vietcongs, esses vietnamitas, né? E ele, como comandante, simplesmente obedeceu a ordem. Jogou o agente laranja, sabendo que o batalhão que estava dentro da floresta era a tropa do filho dele. Quando o jornalista entrevistou ele, perguntou para ele o que ele pensava disso. E ele disse, meu pai é um monstro. Ele me matou e vai matar o neto dele. Eu nunca o perdoarei. Porque ele sabia que o comandante era o pai. E que o pai concordou em jogar, mesmo sabendo que o filho, na época, devia ter uns 18 anos, estava lá. E muitos outros soldados morreram, né? E esse rapaz já deve ter morrido, e o filho dele, o neto dele também. Então, olha aí. Essas bombas, né, essas bombas bacteriológicas, esses gases, têm sido utilizados tanto para reprimir manifestações civis, como é o caso do gás lacrimogênio. Alguém já esteve no lugar onde foi lançado o gás lacrimogênio? É algo terrível. É igual esse spray de pimenta. É algo terrível. A guerra química moderna surge na Primeira Guerra Mundial para superar a luta nas trincheiras, derrotando o inimigo com gases venenosos. No conflito, as armas químicas mataram ou feriram cerca de 800.000 pessoas. A substância mais conhecida era o gás mostarda, de cor amarelada, capaz de queimar a pele e produzir danos graves ao pulmão quando aspirado. Durante a Segunda Guerra Mundial, porque não falta guerra, né? Também foi utilizado esse gás mostarda. O professor Yoshiaki Yoshimi publicou uma série de estudos sobre o uso de armas químicas pelo exército japonês contra prisioneiros australianos. Porque os japoneses, né, travaram aquela guerra no Pacífico, os australianos, como os americanos, lutaram contra eles, e muitos soldados australianos, americanos, foram feitos prisioneiros em campos de concentração japonês. E todo mundo sabe, né, quem conhece um pouco de história, que os japoneses, podemos dizer, né, ninguém quase fala isso, mas eles ombrearam quase com os nazistas em questões de tortura, de barbaridade contra os prisioneiros. Tudo aquilo que os nazistas faziam em questão de experiências médicas com prisioneiros, judeus ou de outras raças, os japoneses também fizeram. Também fizeram. Foram de uma crueldade bárbara, mas muito pouco se fala sobre isso. Sobre a ação dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Pesquisas científicas terríveis, torturas terríveis, experiências terríveis. E eles têm um belo histórico. Quem conhece a invasão do Japão na China sabe da história terrível. Então, os japoneses foram muito, muito cruéis. Entre eles e os nazistas, olha, a concorrência é dura, sabe? Você não pode dizer, não sabe, nós não sabemos quem foi pior. Mas fala-se muito, né, dos alemães.
e muito pouco se conhece essa história. Mas esse professor japonês, ele publicou uma série de estudos sobre o uso de armas químicas pelo exército japonês contra os prisioneiros australianos. As armas químicas mais temidas são os agentes organofosforados, que agem sobre o sistema nervoso, bastando pequenas quantidades sobre a pele para provocar convulsões e morte. Por isso que Emmanuel vai chamar aqui de os algozes da ciência, né? Quando ele diz aqui, ó, e atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica que os algozes da ciência engendraram criminosamente para suplício dos povos. É sobre esses gênios da ciência que ele está falando. Se o conceito de arma química for ampliado, também pode ser incluído o herbicida agente laranja, sem efeito imediato em seres humanos, que foi usado pelos norte-americanos na Guerra do Vietnã. Ele está falando do agente laranja, o napalm, que era um herbicida. Era um herbicida para ser colocado sobre a plantação, mas que foi transformado em agente da morte. Na guerra entre Irã e Iraque, 1980, durou de 80 a 88, os iraquianos, foi terrível também, usaram armas químicas contra o inimigo, contra os iraquianos, e voltaram a usá-las posteriormente, em 1991, contra aldeias curdas do norte do país. Tem documentários, se você entrar no YouTube, você vai encontrar documentários sobre isso. Quando as autoridades chegaram nessas aldeias curdas, toda a população estava morta. Aquelas aldeias muito pobres, né? Andavam pelas vielas no meio da aldeia, homens, mulheres, crianças, bebês mortos, caídos pelo chão. Foi assim, sabe? Um massacre. Proibição. A Convenção de Armas Químicas é consequência do Protocolo de Genebra de 1925, que proíbe o uso de gases tóxicos e métodos biológicos para fins bélicos. Convenção de Armas Químicas, 1925. Aí você vai encontrar, em 1988, em 1991, os iraquianos usando, os russos usando. Estão ameaçando usar na Ucrânia, lembra? O cara falou. Vários países assinaram o acordo. Lembra que eu falei? Todo mundo assina o acordo. O pessoal do G20 assina, vamos cuidar do meio ambiente, ninguém vai matar o então, assinar, pegar a caneta BIC e assinar, todo mundo pega a caneta BIC e assina. Vários países assinaram o acordo antes da Segunda Guerra Mundial, quando foram interrompidas negociações, porque na Primeira Guerra começou-se a usar. Aí, antes da Segunda Guerra, não vamos usar mais. Entretanto, outros produtos químicos. Aí não vamos esquecer do gás que era usado pelos nazistas das câmaras de gás para matar os prisioneiros, não é? Também, olha aí, quantos morreram nas câmaras de gás? A discussão do protocolo só foi retomada com o fim da Guerra Fria. Há, entretanto, outros produtos químicos usados para fins militares e que não estão listados na Convenção, tais como desfolhantes que destroem a vegetação, mas cujos efeitos tóxicos sobre os seres humanos não são imediatos, como o agente laranja, usado pelos Estados Unidos e Vietnã, que contém dioxinas, substâncias cancerígenas que causam também alterações genéticas e deformidades fetais. Então, eles usam esses desfolhantes, destruindo toda a plantação daquele país com que eles estão em guerra. Não há um efeito imediato na população, mas com o tempo começam a surgir as alterações genéticas e as deformidades fetais.
Armas químicas. No período entre o início da Primeira Guerra e o final da Segunda Guerra Mundial, né? Entre 1914 a 1945, a química das substâncias tóxicas e letais se desenvolveu bastante, principalmente para aplicações militares. Compostos denominados armas químicas foram desenvolvidos, considerando seu grande potencial de extermínio em massa. Algumas armas químicas ou venenos militares conhecidos são gás mostarda, mostarda, sesc mostarda, é tudo derivado, né? Sarin, Soman, VX, Tabum, DFP, GF, entre outros. Gás mostarda ou pirita, né? Vamos conhecer um pouquinho alguns. É um agente químico geralmente utilizado por forças policiais e militares, foi produzido pela primeira vez em 1822 da Inglaterra. Provoca irritação nos olhos e feridas na pele, e se for inalado pode matar por asfixia. O gás mostarda é uma substância incolor, líquida, oleosa, muito solúvel em água e muito tóxica. Foi muito usado, tá? Na Primeira Guerra Mundial, porque ele foi produzido pela primeira vez em 1822. Efeitos: cegueira, abertura dos poros da pele, rompimento dos vasos sanguíneos, veias e artérias, morte dolorosa de 3 a 5 minutos se estiver em contato direto com o mesmo. Este composto é o veneno mortal que provoca graves ulcerações, irritações na pele, nos olhos, do sistema respiratório, além de lesões neurológicas e gastrointestinais e destruição de tecidos e vasos sanguíneos. Uma pessoa contaminada com gás mostarda pode sentir os sintomas em poucos minutos, dependendo da concentração a qual foi exposta. Foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial em lutas militares na Etiópia, em 1936. Os Estados Unidos produziu e estocou uma grande quantidade deste composto desde a Segunda Guerra Mundial. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos vêm produzindo e estocando gás mostarda. Sarin é uma substância tóxica que atua essencialmente sobre o sistema nervoso central, muito utilizada em guerra química. Substância líquida, muito tóxica, solúvel em água e com odor adocicado. Um composto organosfosforado, sendo esta classe de composto sintetizada pela primeira vez em 1936 pelo químico Gerhard Schrader, que tentava desenvolver pesticidas de uso agrícola. Os sinais da intoxicação incluem fortes contrações musculares, salivação abundante, diminuição da frequência cardíaca, sudorese, náuseas, vômitos, cegueira temporária, dificuldade respiratória, náuseas, dores de cabeça, fraqueza, espasmos musculares e permanente paralisia. A contaminação faz com que haja uma insuficiência para a realização de funções básicas, como a respiração e o controle dos batimentos cardíacos, já que os músculos são severamente afetados. O sarin, como dito, é atualmente tóxico e pode ser absorvido pela pele, pelos olhos, ingerido ou inalado. Minutos após a sua exposição, uma pessoa pode morrer. A morte se dá pelo ataque à musculatura. Olha que coisa terrível. Ou seja, o indivíduo contaminado perde a capacidade de sustentar funções básicas, como a respiração ou batimentos cardíacos, pois, como foi dito, ocorre o enfraquecimento muscular. Soman é um composto utilizado como arma química, pertencente ao grupo de gases de nervos, ou seja, organofosforados, altamente tóxicos, que atuam no sistema nervoso central. Soman é o gás de nervos mais tóxicos e pode agir como contaminante por todas as vias de exposição. A contaminação por Soman pode se dar através da ingestão, inalação, absorção pela pele, mucosas e olhos. Os sintomas da contaminação podem ser náusea, vômito, diarreia, espasmo, fraqueza muscular, sudorese, dificuldades respiratórias e morte. Agente laranja é uma mistura de 2 herbicidas. Foi usado como desfoliante pelo exército norte-americano na Guerra do Vietnã. Ambos os constituintes do agente laranja tiveram uso na agricultura, principalmente o 2,4-D, vendido até hoje em produtos como o Tordon. Então, alguns desses produtos ainda são usados na agricultura como pesticidas. Por questões de negligência e pressa para a utilização durante a Guerra do Vietnã, foi produzido com inadequada purificação, apresentando teores elevados de um subproduto cancerígeno da síntese do 2,4,5-T, a dioxina tetraclorodibenzodioxina. Este resíduo não é normalmente encontrado nos produtos comerciais que incluem estes 2 ingredientes, mas marcou para sempre o nome do agente laranja,
cujo uso deixou sequelas terríveis na população daquele país e nos próprios soldados norte-americanos. Então, eles produziram com rapidez para poder usar logo e a coisa não ficou legal. Napalm, né? Napalm é um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada, utilizados com armamento militar. O napalm é, na realidade, o agente espessante de tais líquidos, e, quando misturado com gasolina, transforma num gel pegajoso e incendiário. O napalm foi desenvolvido em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, por uma equipe de químicos da Universidade Harvard, liderada por Louis Fraser. O napalm foi usado em lança-chamas terríveis, e bombas pelos Estados Unidos e nações aliadas para aumentar a eficiência dos líquidos inflamáveis. Muitas vezes, na Guerra do Vietnã, eles invadiam aldeias com aqueles grandes lança-chamas cheios de napalm e tacavam fogo em tudo, né? E matavam toda aquela população daquela aldeia. O napalm é misturado com a gasolina gélida em diferentes proporções para alcançar este objetivo. Diversos lançadores foram desenvolvidos para seu uso, culminando nas armas lança-chamas, utilizada contra os exércitos vietnamitas no fim da década de 60. Na Segunda Guerra Mundial, a força aliada bombardeou cidades do Japão com napalm. Foi usada também contra guerrilhas comunistas na Guerra Civil Grega pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Na Guerra Civil Grega. Pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, foi usado na Coreia, lá em 1950, 1960, e na Guerra do Vietnã. E pelo México, em 1960, usada contra a guerrilha de Guerreiro. Então, o próprio México também usou na sua guerrilha. Um outro efeito do napalm em bombas consiste na desoxigenação do ar, envolvente e aumento da concentração do monóxido de carbono, os quais provocam asfixia. Proibição do uso contra civis. Em 1980, o uso de armas incendiárias, tais como napalm, contra civis foi proibido pelo Protocolo III da Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Uso de Certas Armas Convencionais, que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados. Convenção da ONU sobre armas convencionais. Entretanto, a convenção não proíbe o uso de tais armas contra objetivos militares. Lembra que eu falei para vocês que, ao final do G20, assinaram um documento? Não concordamos com o ataque de um país a outro país, mas ninguém citou os nomes. É a mesma coisa aí. Assinaram um documento dizendo que não era para usar. Mas o próprio documento, né, não proíbe o uso de tais armas contra objetivos militares, desde que, olha a preocupação, observadas precauções, com vistas a evitar danos colaterais em populações ou bens civis. Eles dizem, pode usar, né? Pode usar, mas tome cuidado quando você lançar o agente laranja, o gás mostarda, o lança-chamas, não afetar populações civis. O que é isso, gente? Não é uma hipocrisia terrível. Hipocrisia terrível. Né? É aquela coisa. Cuidado, você pode lançar bomba bacteriológica. Você pode usar o gás, mas cuidado para não matar muita gente. Ora, uma nação que está em guerra, que vai usar uma bomba bacteriológica como essa, ela vai ter essa preocupação em não matar populações civis? Meu Deus do céu. Por isso, gente, que Emmanuel vem falando sobre isso. E quando ele diz aqui, nunca houve
um propósito sincero de fraternidade, de igualdade nessas alianças, nesses acordos. Nunca houve realmente uma vontade sincera de fazer a paz, de diminuir a violência, nunca houve. Como hoje ainda não há. E você vê, Estados Unidos continua produzindo e estocando o gás mostarda. O Irã e o Iraque usam 1980 e 88. E vários países como esse. A Rússia ameaça lançar bombas, armas químicas sobre lá, esqueci o nome do país. Mas ele sabe que o outro também tem. Estados Unidos diz que vai entregar para a guerra é Rússia e... Oh, meu Deus. Esqueci o nome. Ucrânia. Aí os Estados Unidos vai entregar para a Ucrânia tanques de guerra que soltam ar, como diz assim, meu Deus do céu, explosivos que se fragmentam, que têm conteúdo nuclear, tanques de guerra que soltam bombas com produtos nucleares dentro dela. E aí? Então, esse texto de Emmanuel é atual, gente. Porque até hoje, ninguém ainda tem aquela vontade de promover a paz. Enquanto isso, o povo fica falando aí, estamos nos tornando um planeta de regeneração. E essa turma aí, que está nos escritórios dos ministérios da guerra de todos os países, esses contratando grandes cientistas para fabricar esses instrumentos de morte. E quem fabrica quer usar. Quem fabrica quer usar, gente. Não está fabricando para deixar guardado. Quem fabrica quer usar. Por quê? Porque a fabricação desses produtos custa bilhões de dólares. Então, o cara gasta bilhões de dólares para deixar na prateleira. Então, ele fica fomentando a guerra, alimentando a guerra. Tem dois países lutando ali, eles ficam aqui, ó, em volta, fomentando, esperando o momento de quê? Vender seus produtos. Os grandes senhores da guerra. Veja contra o que Jesus tem que trabalhar. Contra o que e contra quem Jesus tem que trabalhar. Esses homens estão aí. E muitos deles dizem que são religiosos. E contra estes senhores da guerra, verdadeiros cavaleiros do Apocalipse, que as falanges de Jesus têm que lutar. É contra eles que nós temos que lutar. E é difícil, gente, não é fácil, não. O trabalho é hercúleo. E os amigos espirituais, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e nas outras guerras mundiais, e hoje, estão enfrentando isso, que nós não percebemos, não despertamos. Mas aí, quando a gente lê um texto desse, do Emmanuel, e vê esse texto aí sobre... Aí que a gente diz, meu Deus, tudo isso está acontecendo no mundo. Está. E às vezes a gente não se dá conta. Ou então a pessoa diz assim, eu não quero nem saber disso. Mas nós temos que saber. Porque eles estão aí, em torno de nós, encarnados, e tem os desencarnados também. É contra isso que nós temos que lutar. É contra isso que Jesus vem trabalhando para tentar diminuir essa sanha assassina do homem. E aí, meus amigos, temos aí uns 3 minutinhos. O que vocês podem falar sobre isso aí?
Se a gente for se basear por isso tudo, a gente vê que o homem ainda está muito primitivo, né? Tem que ainda comer muito, muito, correr muito, andar muito para poder sair da terceira classe, né? Que coisa triste, hein? A coisa é triste. E às vezes a gente aqui o Brasil que não passa por guerra, a gente não tem essa experiência que deve ser super dolorosa. Você imagina na tua casa cair bomba no quintal, dentro da tua casa, coisas desse tipo. Deve ser muito, muito traumático isso tudo. E isso aí está por aí, né? Então, a, a solidariedade, o amor, esses senhores da guerra, eles estão longe disso. Por isso que vai ter que haver vai ter que mexer muito nesse xadrez mundial, né, para poder. Eu, como a gente sempre diz, eu tenho esse entendimento. Jesus está no leme mesmo, ele é o arcanjo planetário. A economia vai ter que mudar, essas empresas, corporações superpoderosas, esse mercado financeiro louco, isso tudo vai ter que ruir. Então, as futuras gerações ainda vai ter que passar por muita coisa. Porque não tem como o mundo ser de regeneração com tudo isso que a gente está dizendo aqui, vendo. E aí é por isso que o evangelho é importante, porque quem não tiver com uma base sólida, no momento que a gente não sabe se é agora ou se daqui a alguns anos, mas a gente já sente que já começou, né? A ruir isso tudo, a degradação moral do homem, a gente vê que então a gente tem que estar com o evangelho mesmo, muito focado, porque é um momento muito difícil. São chegados os tempos. Se a gente não der a mão com Jesus, frente a isso aí que a gente viu, olha, é difícil, hein? É Ô, difícil. Rose, Fala, Márcia. então, as bombas que eles não utilizam mais, eles vendem para outros países, né, mais pobres. Principalmente para os países da África, para É, manterem aquelas guerrilhas ali na África, naqueles países, né, do Oriente. Aí eles vendem para lá. Então você vê que a África é quase difícil o país da África que não esteja em guerra. é. Não tem um O golpe. O Brasil não está em guerra, mas nós temos a nossa guerra particular. Temos, e nós somos fabricantes de armas. É, e nós passamos por uma grande violência hoje em dia, né? Sim, 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 Onde muitos inocentes estão morrendo. E sim. muitas pessoas estão ficando doentes devido a essa violência. E nós também, muitos brasileiros, cultuam o uso da arma, não é? Isso. Porque acham que ter um 48, nem não sei se ainda tem um 45, um 30, Não, 48 já foi, agora é pistola para cima. um 38, é uma pistola, é um fuzil, é isso, é aquilo outro, uma automática. E aí, como é que fica? Porque Eu lembro quando eu tinha 17 anos, a gente não escutava falar sobre tráfico, era armas, não se via. Hoje em dia, está em todos os cantos. exatamente. Cresceu de uma tal maneira, aí a polícia vem com tudo. É igual na guerra, não quer saber para onde está atirando. A E quantos inocentes morrem? sim, sim, sim. Então é difícil, sabe? O homem da terra, o homem atual, ainda carrega muito dentro de si essa violência, né? Essa coisa ainda muito primitiva. Então vai precisar de muito evangelho, para poder ir diminuindo essa coisa, né? Que nós ainda achamos que somente através da violência é a tal da paz armada, né? Que Emmanuel disse que a Europa é a paz armada. Eu vou estar em paz se eu tiver uma pistola na minha casa, porque se um ladrão pular o meu muro, eu meto bala nele.
Aí o pessoal compra pistola para se proteger. É o primeiro a morrer. É o primeiro a morrer. É o primeiro. E Jesus falou, né? Pedro, embainha tua espada. E quem vive pela espada, morre pela espada. E é verdade, gente, é verdade. Mas... Eu já comentei aqui, a gente já comentou aqui outras vezes, do sermão profético, e ele vem falando, Jesus vem comentando passo a passo do que está por vir no sermão profético, que é também chamado o Sermão do Monte das Oliveiras, tem alguns outros nomes para se referir a esse sermão. Aí ele fala de tudo que está, o que vai, né? A sucessão das coisas. Então, quando tu lê o sermão profético, nossa, É isso aí. Bem, meus amigos, está chegando aqui o nosso horário, né? Vamos terminando aqui. Daqui a pouco vai ter a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Vamos Ô, agradecer. Rose, posso falar uma coisinha só? Ótimo. Então, hoje as guerras são por território, né? Sim. Eu acredito que daqui a uns anos vai ser pela água. Também, né? Também. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, lembrando a todos que dia 14, amanhã, teremos aí o nosso irmão Paulo Nagai, que vai fazer a nossa palestra quinta-feira. Eu vou pedir, venho pedindo a vocês para compartilharem o cartaz, vou mandar o link amanhã, sobre a vulnerabilidade humana frente às mudanças climáticas. E nós vimos como nós somos vulneráveis, né? Então, eu convido a todos a estarem conosco amanhã, às 18h40, para assistir essa palestra do Nagai. E compartilhem com os amigos o cartazinho, o link, porque é um tema que é importante para todos, né? Então, vamos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Eloá, faz a nossa prece de agradecimento, minha filha. Eloá, liga o microfone. Oi? Microfone. Alô, alô, tá? Tá, pode falar. Ok. Pai querido, Pai amado, Mestre, caminho para a nossa vida, estamos aqui cada vez mais a relembrar, estudar e conhecer novas conquistas, novos estudos que nos levam a Ti, Pai querido, te levam a Ti, Mestre. Nós precisamos cada vez mais conhecer para poder não mais fazer certas coisas que só nos trazem tristeza, desânimo, guerra. Não precisamos de guerra, Senhor. Precisamos de modificar nossa conduta perante o nosso planeta, que precisa tanto de mudança. Planeta lindíssimo, planeta rico, e hoje nós estamos sofrendo, pagando um preço da nossa própria mau uso que fizemos da nossa terra. Então, nós pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos cobre essa indiferença que temos com tantas coisas para usar, para auxiliar, para aprender. Agradecemos teu amor, Pai amado, que mesmo assim, sabendo das nossas dificuldades, nos protege, nos abençoa e cada vez mais nos coloca na rota do Mestre Jesus, nosso divino Mestre. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui agora, aprendendo, sabendo, para aqueles que sabem relembrar e para aqueles que não sabem, poder modificar. Obrigada, Senhor. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos,
Uma boa noite a todos, uma boa reunião, tá bom? Um beijo aí no Boa coração de noite. todos. Boa noite, boa Boa noite. noite, bom Boa noite. Bom trabalho aí para vocês. Já, já. Vou pegar uma aguinha.